Hoje venho à tribuna para expressar a minha profunda preocupação com a escalada de violência que atinge as principais cidades catarinenses e, em especial, a cidade de Joinville. E nada nos toca mais do que a violência humana, sobretudo porque ela é praticada por nós mesmos, pelos nossos semelhantes, pelos nossos jovens, que sem esperança encontram no tráfico, na droga e na marginalidade uma oportunidade para sobreviver. Um ato de violência é sempre uma atitude que revela a barbárie que vivemos em nosso país de modo geral, onde a criminalidade avança ferozmente, quadra a quadra, bairro a bairro, ocupando todo e qualquer espaço onde o Estado brasileiro abre mão de se fazer presente. Quando digo abre mão, quero afirmar que faltam políticas capazes de oferecer oportunidades aos nossos adolescentes e aos nossos jovens. Muitas vezes, o que eles mais precisam é de apenas uma oportunidade. Não podemos nos esquecer que, se somos diferentes, é porque provavelmente tivemos oportunidades diferentes. Lamentavelmente, não temos uma política de segurança consolidada. Falta integração das polícias, faltam políticas sociais capazes de dar conta e atuarem na prevenção, com apoio para a verdadeira construção da cidadania. Os entes federados têm de transferir responsabilidades, e nesse contexto sobra omissão, sobram motivos para o cidadão estar cada vez mais acuado dentro da sua própria casa. Falta uma resposta efetiva do Estado, falta uma perspectiva de nação, para que possamos todos sentar juntos para avaliar os cenários e propor soluções. Aliados a esta escalada, a incompetência e a falta de compromisso, somados aos baixos investimentos públicos, seja nas áreas de inteligência, seja no aparelhamento das estruturas de segurança, seja também nos programas sociais fundamentais, nos colocam no meio de uma imensa crise social. Essa crise revela que os valores ligados à vida viram manchetes banais, notícias velhas, pois, infelizmente, senhoras e senhores senadores, tenhamos certeza de que ainda muitos brasileiros e brasileiras de bem cairão vítimas dessa guerra que ocupa nossas ruas e cidades. Apesar dos bons índices de segurança pública, Santa Catarina se depara com uma onda crescente de violência que ameaça a tranquilidade do Estado. Temos índices de criminalidade mais baixos comparado com outras regiões do país. Mesmo assim, estamos nos sentidos desprotegidos do Estado, considerado o Estado mais seguro do Brasil. A imagem de lugar ordeiro, seguro, forte no combate à criminalidade é coisa do passado. A triste realidade do presente é que Santa Catarina enfrenta uma escalada de violência sem precedente em sua história. Senhor presidente, prezado senador, ex-ministro, ex-governador Edson Lobão, acompanho com perplexidade os noticiários locais do meu estado, dando conta de tamanhas e expressivas atrocidades que vêm ocorrendo nas maiores cidades de Santa Catarina e, principalmente, na região da Grande Joinville, no norte do estado de Santa Catarina. O problema da criminalidade em Joinville está atingindo índices insuportáveis. O drama não está só na guerra entre gangues. Atinge a alma da maior e mais próspera cidade catarinense. E uma pergunta simples se impõe: como uma cidade da importância de Joinville pode conviver com um vazio, com uma lacuna, um distanciamento, um tipo do salve-se quem puder nas relações entre os cidadãos,
o Estado e suas estruturas, que deveriam se antecipar aos fatos, prever os cenários e oferecer ao cidadão joinvilense um sentimento de proteção e de zelo. Infelizmente, este sentimento não existe, ou se existe, torna-se cada vez mais fruto de uma retórica, uma fala mansa que frequentemente escutamos em entrevistas à imprensa, fruto de uma resposta tardia, quando os crimes já aconteceram e o sentimento de dor e desespero já instalado. Nesses casos, o silêncio chega a ser ensurdecedor. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina mostram que até o dia 12, próximo passado, só neste ano de 2016, 19 pessoas foram mortas, com uma média de uma pessoa morta a cada 2 dias em Joinville. Desses 19 assassinatos, 5 são de adolescentes. Em 2015, a estatística terminou o ano em Joinville com um expressivo número de 127 mortos. Isto mostra que a atenção deve ser imediata para conter esses números do terror. Não quero aqui fazer apologia, mas a sociedade do norte de Santa Catarina está vivendo um clima de medo, tensão, onde o crime ganha as ruas e vence as instituições públicas. A mídia estadual estampa todo dia uma manchete desta novela do crime organizado. Vemos claramente que a briga de mocinhos e bandidos, os meliantes têm levado a melhor, fazendo a sua justiça, lavando de sangue as nossas calçadas e os corações dos catarinenses. Senhoras e senhores senadores, me preocupo muito com a situação de Joinville, que está praticamente sem controle. Famílias inteiras da periferia estão amedrontadas com um conflito sangrento entre facções criminosas. Ambas disputam espaço do domínio do tráfico de droga na região. Esta guerra urbana, antes apenas vistas em grandes metrópoles, tornou-se cotidiana na grande Joinville. O que precisamos, senhor presidente, é que o governo do Estado de Santa Catarina se mobilize de maneira mais rápida, ágil, determinada, como um todo, em favor da sociedade do norte catarinense. Precisamos de mais efetivos nas ruas? Sim, também precisamos, mas precisamos também de uma ação integrada maior, mais eficaz entre os agentes públicos ligados à segurança pública. A questão da violência pública, da violência urbana, não se restringe em Santa Catarina apenas à cidade de Joinville. A insegurança também faz parte da realidade de outras cidades, como Florianópolis, São José, Palhoça, Balneário Camboriú, Itajaí, Lages, Chapecó, Criciúma e também já nas médias cidades catarinenses. Não quero aqui chocar nenhum dos meus colegas, senhores e senhoras senadoras, mas não posso deixar de citar um dos casos que mais me chamou a atenção nessa guerra urbana de Joinville. No dia 2 de fevereiro, a cabeça de um adolescente de 16 anos foi encontrada dentro de uma mochila por moradores da Rua Titã, no bairro Jardim Paraíso, zona norte de Joinville. Não bastasse essa barbárie contra um adolescente, os criminosos gravaram um vídeo do garoto sendo morto, evidentemente que todos encapuçados, e espalharam, inclusive, pelas redes sociais. Final dos tempos, hein, senhor presidente? Como um ex-prefeito de 2 grandes cidades, São José e Florianópolis, conhecia um pouco das dificuldades urbanas de perto. Por isso é chegada a hora de uma tomada de decisão efetiva em favor da sociedade catarinense. Devemos tratar o problema da segurança de Joinville de forma emergencial, urgente e com inteligência. Como senador da República, coloco-me à disposição para buscar apoio federal para que essas ações possam
acontecer efetivamente. Aliás, não entendo como o Estado de Santa Catarina ainda não solicitou o apoio das Forças de Segurança Nacional. O governo federal também é responsável. Diante de tais fatos, não posso me calar. Não posso deixar de usar esta tribuna em favor do povo catarinense e diante das circunstâncias, especialmente da cidade de Joinville. O saudoso senador Luiz Henrique da Silveira, que muito deu da sua vida por aquela terra, certamente seria um dos soldados contra esse descaso com a segurança pública da sua cidade. Em nome dele, em nome dos cidadãos joinvilense e catarinense, deixo aqui a minha indignação e me coloco à disposição desde já para ajudar nesse trabalho de reformulação da segurança pública em Santa Catarina. Senhor presidente, concluindo, continuo tendo esperança, continuo tendo fé. Tenho mais do que isso ainda. Tenho o desejo de trabalhar pelo meu Estado e pelo meu país, trazendo esta tribuna, sempre, quando for necessário, esses e outros assuntos que atingem cheio as famílias brasileiras e catarinenses. Se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria de ouvir com muita satisfação o nosso eminente senador Cristóvão Buarque, que ontem monopolizou o cenário da política brasileira, utilizando-se, inclusive, essa tribuna aqui por, se não estou equivocado, quase a tarde inteira, né, senador Cristóvão Buarque? Tanto a parte que Vossa Excelência recebeu e com muita honra eu gostaria de ouvi-lo. Monopolizou o carinho dos colegas, digamos assim. Mas, senador, eu agradeço ao senador Lobão me permitir, eu não poderia deixar de fazer um comentário, porque o que o senhor está trazendo aqui merecia que essa casa parasse para a gente refletir. A palavra reformulação. Quando a gente ouve televisão no Brasil, tem muitos problemas, mas dois estão permanentes: segurança e saúde. E os dois, senador Lobão, precisam de reformular a maneira como a gente vê. Hoje de manhã, hospitais cheios, superlotados. Senador, nenhum daqueles precisava ser tratado indo a um hospital. Não era cirurgia, não era fraturas. Eram doenças endêmicas que deveriam ter sido evitadas com saneamento básico, e não foi feito. E depois, se não fizemos aquilo, e aconteceu, todos ali eram problemas clínicos que poderiam ser atendidos na sua comunidade se tivéssemos programas como nós tivemos aqui, o Saúde em Casa, ou chamado Saúde da Família. Se fizéssemos isso, os hospitais estavam vazios. Mas é preciso uma reformulação no entendimento do problema de saúde. Sair da ideia da hospitalização, eu diria da engenharia, para a ótica da saúde, da prevenção. Nós só pensamos em como cuidar do doente, a gente não tem pensado em como fazer com que as pessoas não fiquem doentes. A gente pensa em como aumentar o hospital, a gente não pensa em como não precisar de hospitais. E o mesmo vale para a segurança. A gente está trabalhando a formulação no sentido de segurança e não a reformulação de construir cidades e ruas em paz. Muda tudo. Claro que leva tempo, demora, precisa de segurança, precisa prender bandido, precisa botar muralha nas casas, por enquanto. Mas se a gente ficar pensando só nisso, daqui a pouco vamos estar todos presos. E os bandidos soltos na rua, esperando a hora que a gente passe. Tem que ter um programa que diga como é que faz uma rua, cidade em paz. Aí passa muitas coisas, inclusive a economia, o Estado ser respeitado, porque parte da violência hoje é o desrespeito como o Estado trata a sociedade. Se vê corrupção de bilhões na Petrobras, queira ou não, isso incentiva quem está precisando de dinheiro de roubar também um pouco. A gente não deve tolerar, mas tem que fazer com que não haja corrupção para não incentivar pessoas que não nascem bandidas, porque ninguém nasce bandido, para cair no banditismo. E educação é fundamental. Então, quando o senhor usou a palavra reformular, eu aí disse, vou pedir uma parte, porque essa é a palavra-chave. Como reformular o enfrentamento do problema da segurança?
da saúde e até os demais problemas brasileiros, sobretudo reformular a gestão pública brasileira, porque o governo atual conseguiu desarticular a gestão. Desarticulou em todos os lugares, não só as estatais, como a gente vê. O Correio, que era uma maravilha, senador Aloysio, hoje o Correio não funciona, os Correios não funcionam. Então, a gente precisa reformular a gestão pública. A ideia de estatizar não deu certo. Agora, privatizar também não. É publicizar, combinando o Estado e o setor privado para servir ao público. Reformular é a palavra-chave, a meu ver, que o senhor usou. Agradeço a parte de Vossa Excelência e peço permissão para incorporar o meu discurso, que só vem enaltecer e engrandecer o tema da segurança pública, aliado ao tema da educação, tão defendida por Vossa Excelência, como também o tema da saúde. E quero acrescentar, para concluir então, senhor presidente, de que me preocupa muito essa questão, inclusive, da saúde pública no Brasil, no país. Porque o orçamento do Ministério da Saúde desse ano, de 2016, será menor do que o orçamento da saúde de 2015, sendo que já houve uma pedalada dos meses de outubro, novembro e dezembro para 2016. Então, além de ser menor 2016 de 2015, já está comprometido 3 meses de arrecadação do atual orçamento, o que é muito preocupante. E eu, como senador da República, representante do Estado de Santa Catarina, não posso me conformar de ver as pessoas amontoadas nos corredores dos hospitais sem atendimento. A nossa carga tributária é uma das maiores do mundo. E os serviços que nós oferecemos é de péssima qualidade. Me dá a impressão de que o povo não se revolta única e exclusivamente com a carga tributária que paga o setor público. Ele se revolta com a contrapartida que recebe. E, inegavelmente, o senador Cristóvão Buarque me trouxe uma certa inspiração para dizer que a impressão que eu tenho é que o Estado brasileiro, ele faliu. Ele envelheceu, ele mofou, ele está ineficiente, ele não atende mais às necessidades do povo brasileiro. Razão pela qual esta Casa Legislativa precisa ter um posicionamento sobre esses temas importantes da sociedade brasileira, com o qual tenho percebido que, ao invés de nós avançarmos, nós estamos regredindo. Estamos regredindo na saúde, estamos regredindo na educação, estamos regredindo na segurança pública e estamos regredindo na eficiência dos órgãos públicos, na capacidade que eles têm de propor, evidentemente, as soluções necessárias para a gente avançar. O que avançou no Brasil, praticamente, única e exclusivamente nos últimos tempos, foram os órgãos de fiscalização. Esses avançaram muito. E eu me preocupo, porque como prefeito e ex-prefeito que fui, e tive a oportunidade de viver isso intensamente, porque foram 8 mandatos consecutivos, pude perceber que o engenheiro, ministro Edson Lobão, Vossa Excelência conhece muito mais do que eu essa questão, mas o engenheiro que faz uma obra, ele recebe R$5.000 por mês. E o engenheiro que fiscaliza recebe 4, 5 vezes mais. Aí já está o erro. Então, já começa por aí. Mas eu poderia aqui discorrer sobre inúmeros e inúmeros problemas que nós temos que enfrentar. Na verdade, me parece que é uma legião de problemas que nos chega à porta todos os dias. Mas eu quero agradecer a benevolência de Vossa Excelência com o tempo que me foi concedido. Acho que esse tema é extremamente relevante e quero agradecer a atenção de Vossa Excelência e de todos os senadores e senadoras. Muito obrigado.